Shalom, irmãos. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo bíblico na revista número 2, Passo a Passo com Cristo. É uma revista da editora Lerban, escrita pelo pastor João Leão dos Santos Xavier. Nós vamos fazer a lição de número 13, Autoridade e Submissão. Nós vamos ler o texto de Romanos 13, de 1 ao 7, para a gente dar início a esse estudo. É um estudo muito interessante que fala sobre a autoridade, como devemos seguir através das nossas autoridades, principalmente a autoridade espiritual. Submissão às autoridades. Na Bíblia, em Romanos 13. Vamos estar lendo do verso 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debade a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Nós vamos ler um versículo que você guarde no teu coração. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Foi em 1 Samuel 15, 22, quando Deus deu uma ordem a Saul e ele desobedeceu a Deus e cumpriu e fez do jeito que ele quis fazer. Por isso ele perdeu a bênção. E Samuel foi até ele e falou isso para ele. Introdução. Vamos estar introduzindo o nosso estudo. Todos nós no mundo temos que lidar com a questão da autoridade e da submissão. Elas existem em todos os níveis, todos os relacionamentos. R. Brand disse que onde há duas pessoas, há um líder. A autoridade e submissão não é algo restrito ao relacionamento de marido e mulher. Elas estão presentes no trabalho, nos estudos, na igreja. O nosso grande problema é como encaramos esse relacionamento. Muitas vezes a gente não quer obedecer às autoridades. E essas autoridades foi Deus que colocou sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente acha ruim porque alguém exerce essa autoridade sobre nossas vidas, né? Mas principalmente hoje em dia, isso está ficando cada dia mais difícil. A autoridade é o direito que alguém tem de mandar e ser obedecido. Cada autoridade alcança esse direito de uma maneira diferente. Somente Deus não precisa adquirir autoridade. Somente Deus, ele não precisa adquirir essa autoridade porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Veja bem o que diz Romanos 11, 35 e 36. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado?
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Não tem nenhuma autoridade acima de Deus. Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Então, nós devemos apenas obedecer. Ele é a origem de tudo, portanto, tudo depende dele. Ele é também a primeira autoridade. Deus é a autoridade absoluta. Deus é a autoridade absoluta. Não tem ninguém superior a Deus. Todos nós, abaixo de Deus, temos uma autoridade superior. Em qualquer sentido da nossa vida, nós temos autoridade. Tem a autoridade delegada, todos os demais que têm autoridade têm delegada. Somente Deus que é absoluta, né? Ninguém pensa que ele é superior, porque sempre tem alguém maior do que ele. E todos nós temos a autoridade delegada por Deus. E assim com a autoridade política, em Romanos 13, de 1 ao 7, que nós acabamos de ler, o pai tem autoridade no lar porque recebeu de Deus. O patrão, o chefe de repartição, todos de igual modo. Deus maneja as autoridades de acordo com a sua vontade, inclusive os reis. Deus põe e Deus tira reis na hora que ele quer, porque ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, então tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é de Deus. Então não adianta a gente pensar que nós podemos alguma coisa, não podemos. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus e nós apenas precisamos obedecer. E preste atenção, tem muitas pessoas que não gostam de obedecer os patrões, não gostam de obedecer o gerente, são desobedientes, e quem perde é quem não obedece. Porque se a pessoa ela é desobediente, se a pessoa ela é rebelde, aí ela termina perdendo e perdendo muito feio. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a pessoa fica achando que a rebeldia dela vai levar em algum lugar. Não vai. Todos nós precisamos entender que nós temos que obedecer. Dentro de uma casa, nós obedecemos o pai, a mãe. Dentro do nosso lar, nós temos autoridade sobre nossa vida. Os casados, as mulheres, os esposos têm que obedecer. A mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus deixou isso. Então não adianta se rebelar contra as coisas de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Reis 19, o 15 e o 16. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Satafe, e Abel e Meolá ungirá profeta em seu lugar. Deus, ele levanta autoridades. Aqui ele está mandando ungir reis, ungir profetas, levantar homens e mulheres de Deus para fazer algo determinado por Deus. Então, isso são autoridades que Deus levanta sobre uma situação, sobre um povo. É Deus que escolhe os reis e as pessoas para governar. Se nós temos um pastor, um profeta sobre nossa vida, foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou ele naquele lugar. Nós não temos que estar questionando, murmurando, falando mal. Pelo contrário, temos que ajudar, porque Deus escolheu aquela pessoa. Eu me vejo assim, a gente vê o rei Davi, o Saul perseguia, queria matá-lo, e ele falava, ele teve oportunidade de matar Saul, e ele falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então nós perdemos muito quando nós começamos a murmurar e a falar mal das pessoas, porque Deus foi que escolheu e que colocou aquela pessoa naquele lugar. Quando nós começamos a orar por ela, a abençoá-la, a bênção de Deus vem sobre nossa vida. Porque nós precisamos abençoar nossas autoridades, orar por elas, para que elas dêem bons frutos, para que elas desenvolvam um trabalho por excelência e que será benefício para todos nós. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele o orienta. Deus delega autoridade aos homens,
E alguns exemplos nos são bem claros: Moisés, Davi, Paulo, Pedro e outros. Como exercer a autoridade? Uma pessoa chega a ser autoridade de diversas maneiras. Para ser uma autoridade política, pode ser pelo voto. Para ser autoridade militar, terá que submeter a hierarquia. Para ter autoridade de pai, é preciso casar e gerar filhos. O filho gerado fora do casamento não dá autoridade paterna, nem materna, porque em desobediência a Deus. Mas como exercer essa autoridade? Hoje a gente vê assim, há muitos casos desse, mas não dá autoridade paterna porque ele não assumiu essa autoridade. Ele tem que assumir. Pela submissão, o melhor líder que melhor exerce essa autoridade é aquele que aprendeu a obedecer. Foi assim com Jesus. O melhor líder é quem obedece. Jesus, ele obedeceu. Você vê que Jesus cumpriu todos os mandamentos, tudo que foi necessário, que foi ordenado, Jesus cumpriu. Ele deixou-se batizar por João Batista. Ele cumpriu todos os mandamentos que o Senhor ordenou para nos deixar por exemplo, como exemplo. Em Filipenses 2:5, do 5 a 11. Vamos ver aqui. Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pensa que coisa maravilhosa. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, a exemplo de Cristo, as bênçãos vêm. Porque Ele é Deus e as palavras, as promessas dEle é para mim e para você. Jesus, Ele cumpriu com todos os mandamentos, sendo Ele Deus. Ele cumpriu para deixar exemplo, para conseguir cumprir com a sua missão aqui na terra. Sabe que eu e você temos uma missão aqui na terra? E essa missão, ela só se cumpre começando pela nossa obediência à palavra de Deus. Por isso há uma necessidade gritante de ler a Bíblia, de conhecer o que Deus tem preparado para nós. Cada um de nós temos uma missão. E nós temos que cumprir esta missão. Tudo que está na Bíblia, nós precisamos conhecer. E conheça através da leitura, conheça através dos estudos bíblicos, indo à igreja, buscando a presença de Deus, buscando conhecimento com homens e mulheres de Deus. Todos os dias tem cultos e tem ensinamentos da palavra. Não deixe de ir. O melhor oficial é aquele que sempre foi submisso. O melhor pai é sempre o que foi bom filho. Se você não aprendeu a obedecer, não queira mandar. Você não está preparado. Aprenda primeiro a ser submisso, a obedecer. Sendo exemplo, o líder tem que dar exemplo com tudo. Mesmo porque o seu subalterno espera isso dele. Com respeito ao ministério, foi este o conselho do apóstolo Pedro a seus companheiros. 1 Pedro 5, 2 e 3. Vamos ver o que o Pedro falou com os seus companheiros, que foi um conselho que ele deu. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui fala dos líderes espirituais. Não forçar o povo, não castigar o povo, não dominar o povo, mas tratar com amor, com carinho e cuidar. Isso é uma das ordenanças de Deus, cuidar do rebanho de Deus.
o melhor. Peraí. E de Paulo, com amor, a autoridade deve ser exercida para o bem da pessoa submissa, para que ela tenha proteção e prosperidade. Então, temos que tratar o nosso próximo com amor. Essa é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Então, é algo que deve ser feito com amor. A autoridade não vale por si só. Ela vale se leva em conta não o domínio, não dominar as pessoas com austeridade, mas o serviço que exerce a autoridade deve fazê-lo, mas sem imposição. A autoridade deve ser aceita espontaneamente. A autoridade usurpada não é autoridade vinda de Deus, pelo que não permanece. Uma autoridade usurpada, ela não permanece. Vai chegar ao ponto que ela vai desvanecer, ela vai cair. Submissão, a palavra submissão, ela é composta de duas outras, sub mais missão. Quer dizer, uma missão subordinada a outra. Submissão não quer dizer subserviência, nem depreciação. Ser submisso é ser cooperador da missão. Quando a pessoa é submissa, não é porque ela é uma pessoa humilde, não é porque ela é uma pessoa pobre de espírito, não. É porque uma pessoa submissa é aquela pessoa que faz tudo para agradar a Deus, para obedecer a palavra de Deus, que não tem orgulho nem vaidade no coração e que entendeu que tudo aqui nesta vida é muito passageiro, que o nosso maior galardão está no céu com Deus. Esse é o maior galardão. Esse é o maior recompensa que nós temos. É porque nós sabemos para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui na terra. Nós estamos aqui sendo preparados para morar com Deus. E o que depende disso? Se eu vou morar eternamente com o meu irmão, então eu tenho que amar o meu irmão, ser uma pessoa humilde, ser um servo, ser uma pessoa que saiba que está aqui sendo preparado para viver com Deus. A quem ser submisso? Vejamos este importante aspecto. Nós precisamos ser submisso a Deus. Todo homem deve temer, honrar e ser submisso a Deus. Está escrito que Cristo é a cabeça de todo homem. Está em 1 Coríntios 11:3. E o homem que não se submete a Cristo é um rebelde e está em pecado. Como submeter a Cristo? Obedecendo a palavra de Deus. Olhando e estudando as escrituras sagradas, porque nela tem tudo que nós precisamos para sermos felizes. Tudo que nós precisamos para ter uma vida em obediência. Então, como nós devemos buscar esse conhecimento? Todos os dias devemos ler a Bíblia. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Ao homem, há pessoas que dizem, só obedeço a Deus. Está errado. A Bíblia diz, todo homem deve estar sujeito às autoridades. Por que eu tenho que estar sujeito à autoridade? Porque nós temos autoridade sobre nossas vidas. Nós temos sobre nós homens, chefes que nos mandam. Se a pessoa trabalha, se ela trabalha, ela tem ali naquele departamento, ela tem pessoas que mandam nela. Não é verdade? Ela tem pessoas que para obedecer. Autoridade constituída. Nós lemos no livro de Romanos 13. Acabamos de ler aqui Romanos 13, de 1 ao 7, sobre as autoridades constituídas. Elas foram nos constituídas. Nós não colocamos elas sobre nossas vidas, mas um chefe de departamento, ele é uma autoridade constituída por Deus, pelo nosso sistema. Aos pais, nossos pais, ele é uma autoridade. Veja bem o que acontece aqui em Efésios. Eu quero ler essa passagem que ela é muito importante. No livro de Efésios, no capítulo 6, é uma passagem que todos os filhos devem obedecer aos pais. Se você quer ir bem na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você tem que ser obediente a seus pais.
Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja isso. Com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Sem submissão não se chega a lugar algum. O grande problema da sociedade é que a questão da autoridade e submissão está sendo posta de lado, a começar no lar. Por isso, tantos problemas, porque as pessoas não querem, ninguém mais obedece pai, mãe. Não, todo mundo agora quer sua independência, não tem respeito, não tem obediência. E isso não é bom. Não é bom de forma alguma. Precisamos obedecer. Olha o que diz aqui. Nós precisamos obedecer ao nosso líder espiritual. Ele não tem que determinar tudo na minha vida. Não, mas um conselho, nos mostrar o que nós devemos fazer para receber a bênção de Deus na nossa vida, como andar em obediência à palavra de Deus. Precisamos obedecer sim. Não tomar decisões aleatórias, fazendo coisas às vezes que é contra a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Como que um servo de Deus casa com uma pessoa que não é servo, que não serve ao Senhor, que não é crente? Então, o servo quer ir para a igreja, o outro quer ir para um barzinho, para uma balada, para uma coisa que não convém. Então não dá certo. E quando o pastor fala, quando o nosso líder espiritual nos mostra este caminho, a pessoa desobedece, casa com uma pessoa que não tem nada a ver com ele e depois vai sofrer as consequências. Muitos desviam dos caminhos do Senhor por causa do jugo desigual. Outros vivem verdadeira tribulação, desespero, angústia de alma, por não obedecer a palavra de Deus. Seguimos o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de submissão. Ele nos deu esse exemplo. Por quê? Olha o que Jesus, ele obedeceu na íntegra. Ele não fez nada de si mesmo, mas fez em obediência ao Pai. Por isso também o Pai o exaltou. Deus exaltou Jesus Cristo porque ele foi obediente. Quer dizer para vocês, irmãos, nós precisamos buscar essa obediência. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Aqui em Filipenses 2, do 5 ao 11. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Não é verdade? Ele não usurpou o poder de Deus. Jesus Cristo, ele foi obediente ao Pai, ele esvaziou de si mesmo. Jesus Cristo, ele em todos os momentos, eu lembro que no último momento, quando ele estava no Getsêmani, Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele viu que não tinha condições, porque ele veio para isso. O plano de Deus é para que ele se sacrificasse por nós. E ele obedeceu até o fim. Até o fim ele obedeceu. E por isso, graças a Deus que ele foi obediente. O benefício da submissão. A submissão traz muitos benefícios para a pessoa que a pratica. Mas vamos ver apenas 2. Proteção. A pessoa submissa, ela está protegida, ela não precisa temer. A pessoa submissa a Deus terá autoridade para resistir ao diabo. Olha, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus, e o diabo fugirá de vós. O que se submete às autoridades pode viver tranquilo, sabendo que Deus está cuidando dela. Possibilidade de obter autoridade. Quem é submisso tem a possibilidade de chegar a ser autoridade. Veja o exemplo de Davi e Jesus. Motivos da submissão. Não deve ser por meio de punição, mas por dever de consciência. Por amor, principalmente em se tratando do lar e da igreja. Em Romanos 13, 5 fala sobre isso. Nós precisamos ser submissos, sabendo que nós temos um Deus
e que nós precisamos obedecer a esse Deus. Não vamos fazer isso apenas para agradar com fingimentos, não. É de verdade, de coração aberto, obedecendo ao Pai, sabendo que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A consciência limpa, tranquila, que eu estou obedecendo ao meu Pai. Isso nós devemos fazer. O perigo da rebelião. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia rebelião não pode colher outra coisa, a não ser rebelião. Só pode colher coisas ruins. Quem semeia coisa ruim, recebe coisa ruim. Satanás, o primeiro rebelde foi Satanás e continua rebelde até hoje. O resultado de sua rebeldia foi a sua destituição da posição de querubim, da guarda. Ele deixou de ser querubim e tornou-se o diabo. Pensa que triste fim, né, de Satanás. Caluniador, adversário, Satanás, inimigo, tudo de ruim ele tem. Tudo que não presta é do diabo, né? E é verdade. Eu vi um pregador falando que tudo que os crentes querem pôr a culpa tudo no diabo. Mas é verdade, ele atenta os crentes para fazer coisa errada. Então nós devemos resistir a ele. Sujeitando a Deus, nós resistimos com facilidade ao diabo. Então vamos andar na presença de Deus, sujeitar a Deus, ter uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida de adoração a este Deus tão grande, tão maravilhoso, esse Deus que fez os céus e a terra e que nos ama. Então precisamos sim ter obediência à palavra de Deus, obediência à nossa liderança, buscar conselho de pessoas sábias. Não ando indo pelo vento de doutrina, muitas pessoas estão ouvindo autoridades erradas, conselhos errados de pessoas más, de pessoas destrutivas. Então, quando você for abrir o seu coração, abre o seu coração para a pessoa certa, uma pessoa que tem sabedoria e autoridade espiritual para te aconselhar. Não sai falando da tua vida para qualquer pessoa, conta para a pessoa certa, conta para um líder espiritual que você saiba que ele tem respeito pela palavra de Deus. Adão e Eva também, esses instigados por Satanás, se rebelaram contra Deus. Por isso veio a queda, e nós sabemos das consequências. Muitos outros, entre eles Acã, que pagou com a sua vida, e as vidas de seus familiares, Datã, Coré, Abirão, que se revoltaram contra Moisés e Arão, e foram engolidos pela terra. Saul, Judas Iscariotas e outros. Então, todos aqueles que se revoltaram contra Deus, eles pagaram um preço altíssimo. Quando nós nos revoltamos contra Deus, o preço é alto. Precisamos buscar sabedoria, humildade, entendimento na palavra de Deus. Se fortalece no Senhor, não desvie dos caminhos do Senhor. Leia a Bíblia, busca força e coragem para ter uma vida de humildade, de santidade e aprender a obedecer às nossas autoridades, a ouvir as pessoas com maior conhecimento do que nós. Todos nós precisamos crescer espiritualmente e só conseguimos crescer espiritualmente com humildade no nosso coração. Conclusão, na nossa posição de autoridade, peçamos graças a Deus para exercer na nossa submissão e sejamos fiéis, respeitamos e sejamos submissos àqueles que o Senhor colocou na nossa frente para nos guiar. Precisamos de apoio, de ajuda, estamos vivendo muitas tribulações neste mundo. Precisamos de pessoas sábias, com autoridade para nos mostrar o caminho. Então, continue firme buscando conhecimento em Deus e mansidão, sabedoria, submissão. Como você tem exercido a sua autoridade de pai, de mãe, na igreja, como profissional? Você paga seus impostos e taxas? Você cumpre com as leis do Senhor? Você é submissa ao seu líder espiritual ou gosta de seguir
a orientação de outros fora da igreja. Precisamos obedecer aquelas autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas, buscando conselho e sabedoria. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar te ajudando a crescer espiritualmente e a cada dia você ter mais sabedoria na palavra de Deus. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, busca conhecimento com Deus. Deus, ele fala conosco. E quando você abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus, você aprende coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe. Amém?